Base de dados. Essa é uma palavra muito comum no nosso dia a dia no trabalho, mas são poucas pessoas que conseguem desenvolver habilidades boas para conseguir mexer, né, para conseguir aproveitar o melhor dessas bases de dados. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar 12 dicas que vão te ajudar a ser um expert em base de dados. Vamos lá? Antes de a gente começar o vídeo de hoje, eu acho interessante compartilhar com vocês que essas 12 dicas eu fui desenvolvendo elas ao longo da minha carreira. Não são coisas que eu peguei de um lugar pronto ou que a gente geralmente aprende em algum lugar. Vou dar isso aqui de presente para vocês. Mas são dicas que realmente fazem com que você ganhe produtividade, que você ganhe confiança e robustez nas suas análises, nas suas bases, e consegue trazer respostas rápidas para tomar decisão. Então vamos lá. Antes de continuar, para quem não me conhece, meu nome é Victor Ronde e esse é o canal Advanced. Qual que é a proposta aqui do canal? É trazer para vocês algumas informações, alguns conhecimentos de gestão aplicados em ferramentas como Excel, como PowerPoint, Visage, Access e outros. Ou seja, com isso, a minha ideia é fornecer para vocês algumas informações que vocês às vezes não têm alguém para ensinar ou não aprenderam na faculdade. E eu vou disponibilizar isso para vocês conseguirem se destacar onde vocês trabalham, né, no trabalho de vocês, ou aplicar na sua empresa. Se você trabalha numa empresa pequena ou você é um empreendedor, você conseguir implantar isso no seu dia a dia e, como eu falo, sempre subir a régua da gestão, né? Então, se você está gostando do vídeo, dá seu like, se inscreva para você sempre estar acompanhando os vídeos que eu lanço toda semana. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma ideia de algum assunto que você quer que eu traga aqui para o canal, deixe seu comentário, eu garanto que eu vou abordar isso para vocês. Aqui eu trouxe para vocês uma base que eu inventei, para a gente usar ela como exemplo. E a primeira coisa, que é a primeira dica que eu trago para vocês, que não é todo mundo, isso não é óbvio, mas toda base de dados tem que começar na coluna A, na linha 1, ou seja, começar aqui nesse canto. Por quê, Victor? Por dois motivos. O primeiro é que a outro software, se você for importar essa base de dados para algum BI, para algum outro leitor de base, ele vai exigir essa configuração, que a base de dados ela se inicie na coluna 1 e a primeira linha seja um cabeçalho, ou seja o nome daquela variável que você vai estar atribuindo a cada uma daquelas colunas, certo? Então, colocando mais em prática, eu tenho uma base de dados aqui com 7 colunas, cada uma delas tem seu nome, sua variável, então eu tenho aqui na minha base de dados o contrato, a data de emissão, o código do cliente, o vendedor, o valor da venda, o status da venda e a condição de pagamento. Então, aqui eu tenho já uma formatação de base de dados, começando na primeira linha, na coluna 1, certinho. A segunda dica é, a base de dados ela tem que ser na horizontal. Então, como eu comentei com vocês, se a gente tem o cabeçalho aqui, né, nas linhas, todas as informações para baixo vai obedecer esse cabeçalho. Então, se eu tenho o contrato na coluna A, eu sei que daqui para baixo vão ser todos os contratos que eu tenho para baixo empilhados, né, um na sequência do outro. E cada uma das linhas vai se referir sempre ao mesmo assunto, né, a mesma informação. Então, o contrato 732 ele foi fechado no dia 3 de 2 de 2020, pelo cliente 20, número 20, o vendedor foi o Bruno, o valor foi R$ 9.300 e assim por diante. Então, essa é a linha de informação que eu tenho conforme as colunas. Então, a base de dados sempre vai crescendo horizontalmente. Por que é interessante fazer isso na horizontal também? Quando você tenta transformar isso numa tabela, né, você não vai conseguir utilizar a função de tabela dinâmica. É uma função muito utilizada e facilita bastante a nossa vida na hora de fazer análises, e ela exige que você tenha esse formato. Outra coisa para começar na célula A1, é interessante, comentando já de tabela dinâmica, eu costumo, ao inserir uma tabela dinâmica, eu seleciono todas as colunas. Se eu seleciono todas as colunas e a primeira linha é o cabeçalho, sempre que eu inserir novas informações nessa base, é só atualizar a base, né, da tabela dinâmica que ela já vai puxar esses dados novos. Se a gente não fizer isso, se a gente descolar, colocar algumas linhas aqui antes da coluna e a gente selecionar somente a tabela, né,
Eu peguei e fui até lá embaixo, selecionei só a tabela. Quando a gente inserir novos dados nessa base e a gente quiser atualizar a tabela dinâmica, a gente vai ter que selecionar os dados novamente, né? Ou a pessoa vai ter que selecionar daqui até o final e deixar pronto. Enfim, minha dica é deixe na coluna A, na linha 1, coluna A, que vai te facilitar a vida. E a próxima dica, na verdade, é uma constatação. Numa tabela de dados, você tem dois tipos de informações: informações quantitativas e qualitativas. Como assim? Sempre na tabela a gente vai ter alguns dados que são numéricos e alguns dados que são descrições, né? No caso aqui da minha tabela, eu tenho um dado quantitativo só, que é o valor de venda líquida. Então, toda análise que eu for fazer, ele vai dar um resultado, uma separação, querendo ou não, na parte de vendas. E as outras colunas são qualitativas, ou seja, ele classifica essa minha informação de vendas. Eu posso classificar essa classificação de vendas por contrato, pela data de emissão, pelo código cliente, vendedor, status de vendas, condições de pagamento e tudo mais. Então, essa discriminação é legal a gente entender como ela funciona, porque na tabela dinâmica você vai saber posicionar melhor qual dado vai nas linhas, qual dado é melhor colocar nas colunas e o que a gente coloca nos valores que a gente quer tratar, tá bom? Você pode também utilizar dados qualitativos como instrumento de dados quantitativos. Como assim, Victor? Agora você me confundiu tudo, não era quantitativo, qualitativo? Sim, imagina que eu quero simplesmente, eu não quero o valor de vendas, eu quero a quantidade de vendas. Se você tem a quantidade de contratos, eu posso ter a quantidade de vendas. Como eu faço isso? Eu conto quantas células tem com contratos de vendas de números diferentes e aí eu consigo saber, né, qual que é a quantidade de vendas. Certo? E a quarta dica qual que é? A quarta dica é clusterize as suas informações. O que é isso? Crie grupos de informações similares e procure não ficar criando muitas colunas para descrever aquele dado, aquela tabela de dados. O jeito mais comum que o pessoal geralmente comete um erro é colocar, ao invés de uma coluna de data e sempre ir crescendo a base de dados para baixo, igual a gente tem aqui no caso da emissão, a pessoa coloca todas essas variáveis que eu tenho qualitativas e coloca uma coluna para cada mês do ano. Então eu coloco uma coluna de janeiro, como se fosse isso aqui, né? Coloco uma coluna tipo janeiro, vai puxando para o lado, fevereiro, março. Funciona? Funciona. Se fizer assim também dá certo. Só que te dá muito mais trabalho na hora que você for fazer suas análises. E se você for linkar alguma outra informação, alguma outra fórmula de uma outra aba nessa base de dados, você vai se complicar um pouco nas fórmulas quando não vai ficar automatizado, né? Imagina quando vira um mês, se você estiver usando, por exemplo, uma fórmula de PROC V, que sempre você tem que referenciar qual coluna ele vai trazer na sua resposta. Se você estiver usando cada mês uma coluna, você vai ter que abordar nessa sua fórmula para ela se adaptar à coluna de acordo com o mês. Dá para fazer? Dá, mas complica. Então, como é a dica aqui de produtividade, transforme sempre numa coluna só aqueles dados mais similares. Um outro exemplo que eu posso dar aqui é que ao invés de eu colocar status de vendas aqui e dentro dele ter como válido e perdido, imagina que eu posso também ter uma base de dados que tem uma coluna como válido e outra como perdido. E aqui na informação ele vai ter um sim ou não. Entendeu? Só que a base de dados começa a ficar muito larga e na hora que você quer cruzar as informações não fica muito interessante. Então mantém a clusterização sempre dos dados que são similares na mesma coluna e mais uma vez cresce a base para baixo. E a próxima dica, a quinta dica, é bem parecida com a quarta. Eu falo de clusterizar por colunas as informações. Uma coisa que eu observo muito nas planilhas que eu vejo por aí de base de dados é que a pessoa preenche uma aba por mês. Então ela abre uma aba para janeiro, uma aba para fevereiro. Na prática eu estou falando isso aqui, ó. Ela vai ter uma base janeiro, outra para fevereiro e tudo mais. Qual que é o problema? E se no final do ano
você quiser fazer uma análise desse indicador, uma análise dessa base de dados, para fazer um orçamento, para rever a meta para o próximo ano, você vai ter um trabalhinho em juntar todas as abas em uma aba só para facilitar a sua vida, ou você vai ter que fazer um monte de fórmulas separadas para pegar a de cada uma das abas. Então, base de dados, pensa que tem que ser uma coisa consolidada e única para facilitar a sua vida. A base de dados, depois de bem montada, você consegue fazer análises fáceis, rápidas, você ganha tempo, dá um pouquinho de quem não está acostumado, né, um pouquinho de resistência em conseguir configurar isso, mas depois que você se adequa, fica muito bom, muito produtivo. Sexta dica, qual que é? Dê uma analisada em todas as tabelas que você tem espalhado pela empresa, seja na sua área, seja naquelas que o seu chefe às vezes já pediu, e veja se não tem como transformar essas tabelas em base de dados para facilitar também a extração de informação para a tomada de decisão rápida. Muitas vezes na produção tem anotações manuais para ver qual que é a produtividade de hora, qual que é o peso que está passando, enfim, algumas características da produção que o pessoal queira medir são anotadas em papéis e o pessoal não costuma passar isso por uma base de dados. Então o controle fica meio perdido e sempre quando você quiser saber a informação você tem que ir até o local e pedir os papéis ou perguntar para o pessoal. E acaba que a gestão fica um pouco afastada. Isso para empresas que não são automatizadas, que hoje a gente já tem vários recursos que podem medir isso automaticamente, mas isso não é a realidade de todas as empresas. Então, dê uma olhada em todas as informações que estão circulando, seja ela em formato de relatórios, em captação de dados, e tenta transformar isso em base de dados. Com isso, você consegue automatizar alguns indicadores e criar relatórios padrões de uma forma bem tranquila. E a sétima dica é: sempre que você criar uma tabela, né, uma base de dados nova, vem aqui na coluna, na célula A2, clica aqui em exibição, congelar painéis e congelar painéis. O que eu acabei de fazer? Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Quando eu arrasto o meu mouse para baixo na minha base, o cabeçalho some. Então imagine que essa base de dados está sendo preenchida manualmente, né? Na produção, no lugar, em vendas. E a pessoa, quando ela vai lá para baixo, ela, nossa, mas o que eu tenho que preencher nessa coluna mesmo? Imagina que tem várias colunas, ela não sabe o que tem que preencher, ela tem que ficar retornando lá em cima para ver o que é, depois retorna lá para baixo para preencher. Então, se você usar esse recurso de congelar painéis aqui, né, e vindo em exibição, congelar painéis e tem que estar selecionado a célula A2, sempre que você arrastar para baixo, ela vai ficar fixa lá em cima e a pessoa não vai ter essa dificuldade. Questão de produtividade, né? Próxima dica é: evite formatações na sua base de dados. Muitas empresas trabalham com um volume de dados muito grande. E sempre quando você insere formatação, o que é formatação? Você coloca cor, você coloca borda, ou você coloca alguma formatação condicional, isso vai pesar o seu arquivo. E empresas que trabalham num volume muito grande, isso na hora de você trabalhar com essa planilha, ela pode ficar travando, pode ficar dando lag. E a próxima dica é também uma constatação, a nona dica. Para bases de dados que são muito grandes, você tem que saber qual que é o limite de trabalho que você vai ter. Até para você não ficar colocando a base de dados 1 ano, 2 anos, 3 anos, começar a ficar lento. Então você tem que saber qual que é a limitação até onde o seu Excel consegue tratar. E não só a limitação de linha e coluna, né? Porque linhas no Excel mais atuais, depois do Excel 97, tem 1.048.000 linhas. E colunas, vamos usar a fórmula da coluna aqui, 16.384 colunas. Só que é muito difícil que você consiga preencher todas essas linhas, todas essas células. O Excel vai começar a ficar muito lento, muito antes disso, a não ser que você tenha uma máquina muito robusta. Então é interessante você saber essas limitações e aí sim picar às vezes a base de dados. Se ela for muito grande, você fazer uma base de dados por ano, ou a cada 6 meses, a cada 3 meses, e só juntar essas bases realmente lá no final do ano, ou quando você precisar fazer uma análise mais robusta. E a próxima dica agora eu acho que começa a ficar bem interessante para te auxiliar no seu dia a dia. O que eu costumo fazer? Costumo criar alguns padrões para referenciar minhas bases de dados e isso não onde eu estou já vira regra para quem costuma utilizar minha base também. Então eu sempre copio e colo a base se eu estou extraindo ela de um RP ou de um BI e vejo quantas colunas ela tem. Então imagina que essa base de dados eu extraí de um RP, ela vem até a coluna G.
A partir da coluna G, eu começo a inserir algumas informações para auxiliar na minha análise de dados. Então, imagino que eu tenho o mês de emissão, né, a data de emissão, mas eu quero montar um indicador depois que separe por mês. Eu não quero saber a data específica. Então, eu vou criar aqui um mês e uma coluna de ano. E eu coloco isso em amarelo. Por quê? Eu sei que a minha base de dados ela vem até a coluna G e da coluna H para I vão ser fórmulas que vão ser inseridas. E sempre quando eu copiar e colar uma base nova, eu tenho que checar se a minha base de dados não ficou maior até onde está as fórmulas, está arrastado, para ver se não vai deixar de fazer alguma conta. O que é na prática isso? Eu vou colocar aqui uma fórmula de mês, abri parênteses, coloquei aqui, igual ano, aperto Tab, ele já abre a fórmula para mim, se eu escrevo ano, aperto Tab, ele já abre, seleciono aqui. Então eu vou selecionar as duas células e vou arrastar até lá embaixo. Ou dou 2 cliques, ele preenche automático até lá embaixo. Então veja que a hora que eu arrastei a fórmula, ela foi até a última linha que a minha base de dados existe hoje. Só que imagine que eu extraia essa base de dados amanhã e ela cresça essa quantidade de linhas aqui, por exemplo. Como eu deixei fixa minhas células, todas essas informações daqui para baixo vão ficar em branco. E minha análise vai ficar errada, vai ficar com números errados, né? Vai aparecer números com informações no vazio. Então eu tenho sempre que me preocupar em vir aqui e conferir se está até a última célula, certo? E a 11ª dica é: crie uma aba de premissas. O que é essa aba de premissas? Imagine que nessa base de dados eu quero tratar ela para algum relatório, para algum indicador. Eu quero desconsiderar ou fazer alguma adequação das informações que tem aqui. Como, por exemplo, imagine que eu tenho uma quantidade de vendedores, só que eu quero que alguns vendedores sejam desconsiderados dessa minha análise ou que eles sejam separados por região do país. E como que eu faço isso? Na prática, eu seleciono a minha coluna D, eu seleciono minha coluna D, clicando aqui em cima, vou dar um Ctrl C, vir na minha aba de premissas que eu já criei, clicar aqui no primeiro e vou dar um Ctrl V. Então eu colei todas as informações que eu tenho nessa coluna. Para que eu consiga ficar com um nome só, para saber quais são os vendedores que tem nessa base, o que eu faço? Clico aqui na coluna A, venho na aba Dados, clico em Remover Duplicadas. Nesse caso já vai estar selecionado só essa coluna, dou um OK. Ele me fala aqui, ó, de 873 valores duplicados encontrados e removidos, 11 valores exclusivos restantes. Então aqui eu tenho quais são os vendedores realmente que existem hoje. Então, qual que é a minha premissa? Vamos dizer que eu tenho alguns vendedores que eles não ganham comissão. Então, esse relatório eu quero que só apareça os vendedores que têm comissão. Então, eu coloco aqui comissão. E eu vou colocar 1. É o padrão meu, tá? Eu vou colocar 1 para quem recebe e 0 para quem não recebe. Mas você pode trabalhar como sim e não, S e N, do jeito que você quiser. Então, esses aqui recebem, esse não recebem e esse recebe, por exemplo. E aí, pelo meu padrão, para ficar do meu jeito, eu gosto de deixar em amarelo, porque eu sei que eu vou estar editando uma coluna numa aba em amarelo, é mais fácil de entender. Quando uma pessoa que não foi você que criou, né, mas alguma pessoa que vai trabalhar em cima da sua base depois, fica mais intuitivo. Então tá, eu coloquei essa premissa e eu vou puxar essa premissa agora para dentro da minha base de dados. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na minha base de dados e crio uma coluna comissão. A formatação aqui, clico aqui, já puxa toda a formatação para mim. E aqui eu vou usar a fórmula PROC-V para buscar essa informação na minha premissa e trazer ela para minha base de dados. Então vou escrever PROC-V, só lembrando como funciona o PROC-V. A ideia do PROC-V é ele procurar uma informação em um outro lugar e trazer ela para mim, né, nessa célula. Então, como a estrutura do PROC-V primeiramente eu tenho que clicar no valor procurado. Então, eu quero procurar
o vendedor, que é a informação que eu estou buscando. Eu quero procurar esse vendedor em qual matriz de tabela, né? Em qual base. Eu vim aqui nas premissas e selecionar essa base, que é a minha base coluna A e B. Sempre a coluna A tem que ter o valor que você está procurando. O PROC dá certo, você colocar na coluna A e arrastar até o B. Como a minha resposta está na coluna B, a próxima informação que eu tenho que dar é a coluna que ele vai buscar. Então, se eu colocasse 1, por exemplo, o PROC veio ele retornar o próprio nome do vendedor. Se eu colocar 2, que é o caso nosso aqui, ele vai trazer a informação se é comissionado ou se não é comissionado. Se você estivesse buscando essa premissa em uma base de dados maior, você vai ter que contar da coluna que você tem a informação que você está procurando até a coluna que você tem a resposta e inserir esse número aqui, tudo bem? E a última informação é se você quer fazer uma procura desse PROC-V do número exato ou do número mais próximo. Como a gente está trabalhando com uma palavra, ele não sabe se tem que ser exato, né? Ele não sabe buscar um valor mais próximo. Então, o valor exato é o 0. Se fosse um valor mais próximo, seria 1. Eu vou ensinar essa técnica para vocês no vídeo sobre histograma. Então, 90% das vezes eu vejo o pessoal usando o PROC-V, ou 99%, sempre usando o PROC-V com 0 no final. Tem muita gente que usa e nem sabe para que serve. Eu coloquei minha comissão aqui, puxei a fórmula até lá embaixo, ele já fez toda a separação. Por que é a vantagem de fazer isso? Agora eu posso criar uma tabela dinâmica aqui, dessa base de dados. Seleciono, comentei todas as colunas, venho inserir, tabela dinâmica, ok. Pronto, agora com a tabela dinâmica montada e eu já desloquei minha carinha de lugar para vocês conseguirem enxergar o que eu vou transformar, eu quero um relatório de vendas por vendedor, tirando as pessoas que não são comissionadas. Então, eu vou pegar o vendedor, que é um dado qualitativo, eu vou colocar em linhas, e o valor de vendas, que é quantitativo em valor. Na hora que eu fiz isso, ele me trouxe uma contagem de valor de venda, ou seja, ele contou quantas células possuem informação desse dado, e não o valor em si. Como que eu faço para transformar isso em valores reais mesmo? Clico aqui em contagem, venho em configuração do campo, chegando aqui, clico em soma, então ok, pronto, agora apareceu certinho os números. Vou transformar isso aqui em reais. Como que eu faço isso de forma muito rápida, né? Transformar em reais. Vou ter que selecionar os números aqui, selecionar os números aqui, vir em página inicial, clicar em moeda aqui em cima. Se você tiver já com a sua mão no teclado, você seleciona, Ctrl Shift para baixo, aqui todos os números, e na sequência você mantém pressionado Ctrl, depois Shift e aperta 4. Ctrl Shift 4 ele vai deixar nesse formato. E aí você pode já aproveitar a dica e navegar, colocar Ctrl Shift 1, você vai ver que ele vai colocar isso em números com 2 casas decimais. Ctrl Shift 2 vai transformar isso em horas, Ctrl Shift 3 em data, Ctrl Shift 4 em reais, em moeda, e Ctrl Shift 5 em percentual. Esse comando eu uso bastante, esse atalho, para ganhar tempo, não ter que ficar indo lá em cima para editar. E é uma dica bem legal para vocês. Então, Ctrl Shift, navegando do 1 ao 5, você consegue configurar qual que é o formato do seu número. Tá, então eu coloquei, qual que é o próximo passo? Então eu quero selecionar somente aqueles que não são comissionados. Eu vou pegar essa informação de comissão, que eu coloquei na minha base de dados, vou colocar em filtros. Agora eu, no filtro, venho aqui, coloco 1. Ou seja, quem não tem comissão, que eu preenchi com 0 lá na minha premissa, ele já excluiu dessa informação, né, desse relatório. E aí, o que é legal de você fazer isso estruturado? Vitor, eu poderia muito bem, ao invés de fazer todo esse trabalho que você teve, poderia vir aqui, né, na setinha aqui, e filtrar quais são os que eu quero e os que eu não quero. Qual que é a vantagem da premissa? Imagina que você tenha vários relatórios com várias premissas de vendedor, se você quer a receita líquida ou a receita bruta, enfim, uma infinidade de possibilidades.
Você, nessa premissa, fazendo esse formato, você simplesmente pode vir aqui e colocar, ó, a Thaís agora é comissionada e o Guilherme não é comissionado. E fazer isso com todas as suas premissas sempre que tiver uma atualização. Você pode divulgar essas premissas para as pessoas, então vai criar uma robustez e uma confiança sobre os relatórios que você tem domínio. E a hora que você for apresentar a sua base de dados aqui, sua tabela dinâmica, é só clicar em dados e atualizar, ele já vai substituir com as premissas que você tinha colocado. Isso fica uma coisa bem bacana e fica muito fácil para qualquer pessoa operar. Então, se você desenvolveu essa planilha, que não é você que vai ficar operando ela no dia a dia, outra pessoa pode fazer isso de uma forma bem mais fácil. E minha 12ª dica é, voltando aqui mais uma carinha grande para vocês, tem uma aba também aqui embaixo de premissas de fonte de dados. Muitas vezes você vai ter, vai ser uma base de dados que você vai criar do zero e preencher na mão. Você vai buscar essa base de dados de algum software, seja o ERP ou o BI, e ele já vai vir com algumas premissas. Então é interessante você perguntar para a pessoa que está extraindo ou ter atenção de onde você está extraindo, quais são as premissas para aquela base. Se é um volume de produção, ele está por dia, se ele está por mês, se ele está considerando a produção bruta, se ele está abatendo as perdas do processo, se ele está considerando só o pessoal que está realmente produzindo naquele dia, ou se ele está fazendo uma conta de horas de produção com base na carteira da pessoa. Enfim, você tendo essas premissas, você se resguarda de muitas perguntas e acaba ficando muito mais profundo nas suas respostas também. E se chegar alguém querendo duvidar do seu número, você tem todas as informações na ponta da língua. Ou se você não tiver também, fala assim, não, minha premissa que eu estou utilizando para esse relatório está aqui. Só pegar, mostrar a aba, Ctrl+C, Ctrl+V em algum e-mail e fica escancarado. Então essas foram as dicas, as 12 dicas que eu deixei para vocês, que eu fui... Durante esse longo processo que eu já bati bastante cabeça, eu acho que vale a pena as pessoas incorporarem essas dicas e colocar no seu dia a dia, que vocês vão ganhar mais robustez nas análises de vocês, mais produtividade, que isso é muito importante. E se eu deixar um bônus aqui de dica, que é uma coisa que poucas pessoas costumam fazer sempre, é sempre quando você extrair uma base de dados, você conferir se os dados que vierem estão corretos ou não. Muitas vezes, na hora que você vai extrair a base, às vezes você filtrou a data errada, se é no ERP, ou o próprio BI ou ERP de onde você está extraindo sofreu alguma atualização e pode estar com o número errado. Então, sempre que você extraírem, pega a base, faz uma tabelinha dinâmica e confira alguns números menores. Então, se é uma base de dados do ano, pega um mês e confere com algum outro relatório, ou pergunta para alguma outra pessoa que detém a expertise do número, se aquele número está batendo, está correto, antes de você começar a trabalhar aquela análise. Muito melhor fazer isso do que chegar lá no final e todo o trabalho que você teve ir pro ralo, ou pior, você fazer a análise, não conferir, passar essa informação para alguém, passar essa informação às vezes para alguém importante que vai tomar uma decisão muito grande em cima desse número, o número está errado. Isso pode complicar a sua vida muito e o trabalho reverter. Ao invés de você ser elogiado por um bom trabalho, você ser discriminado por uma falha muito grave. Tudo bem? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês têm outras dicas que vocês acham legal também compartilhar aqui, depois fazer um upgrade dessas dicas, deixa aqui nos comentários, deixe sua curtida, se inscreva nos canais do YouTube e no Facebook e toda semana estou trazendo novidade para vocês. Beleza? Um abraço.